Sexta-feira, quinta semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora, nesse instante, mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, estamos às portas. Com a quinta semana da Quaresma, nós completamos o percurso quaresmal e, nesse domingo, entraremos com Cristo em Jerusalém. Este domingo próximo é domingo de Ramos. Anote aí na sua geladeira, na sua agenda. É o início da Semana Santa. Portanto, tempo reservado e adequado para celebrarmos a preparação, a parachev da Páscoa de Cristo. Uma semana que não pode ser substituída por nenhum outro compromisso. Mesmo que nós possamos, alguns, muitos até, possam se deslocar para outros ambientes, para descansar, por mais que na outra semana tenha lá o feriado de carnaval, não sei o quê, não interessa, onde estivermos é Semana Santa. Eu esteja na minha paróquia ou em outra, nós nos organizamos quando saímos de nossa paróquia para ir a lugares onde se possa participar da Semana Santa. É muito simples. Hoje temos aí as redes sociais, eu vou para Cabo Frio, eu vou para Búzios, eu vou para, enfim, para a montanha, imediatamente eu localizo onde está a paróquia, para que eu possa assimilar os horários das celebrações e não usar aquela desculpa desfarrapada, eu pensei que tinha. Não, você não tem mais desculpas, porque de fato é possível informar-se com antecedência. As paróquias já estão colocando no seu site seus horários de celebração de Semana Santa. Então não há mais como dizer, bem, eu não fui à Semana Santa porque eu viajei. Eu não fui à Semana Santa porque eu não quis. Devendo, porque a celebração anual da Páscoa é o maior dever de um católico. E o que temos agora no domingo? Temos duas cerimônias num único dia. Temos a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém, e por causa do modo com que ele foi recebido, é chamado então o domingo de Ramos. Porque os judeus o recebem exultantes com ramos de oliveira, recebem o Cristo. Que para eles essa recepção tem um significado todo especial, porque eles sabem, entendem que é hora de começar uma verdadeira e intensa espera. Os judeus, quando Jesus entra em Jerusalém, ele sabe que trata-se de uma grande e profunda mudança. Ele é o Messias e deve ser recebido como tal. Lá está o grande tema, a entrada de Jesus em Jerusalém, no capítulo 19 até versículo 29 a 40.
Esse ano, obviamente, os textos são do Evangelho de São Lucas. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte a vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: O Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. E quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: Por que fazeis isso? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos, fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já ia se aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se esses se calarem, clamarão as pedras. Veja um relato magnífico que nós vamos ouvir domingo, empunhados os nossos ramos devidamente abençoados. Nós somos, hoje, no século XXI, esta multidão alegre de discípulos. Atenção, a maior parte desses discípulos não vai chegar até o Calvário. Mas, naquele momento, viam em Jesus a vitória de Deus, porque eles dizem: paz na terra e glória no mais alto dos céus. É o mesmo texto que veio pelos lábios dos anjos na noite de Natal. Além disso, eles disseram: Bendito que vem, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isto é, Jesus é o novo e definitivo Davi. Alguém da tua descendência eu colocarei no teu trono, prometeu Deus a Davi. Jesus em José, seu pai adotivo, é da casa de Davi e agora ocupa seu espaço. Entendam, Jerusalém está ocupada pelos romanos, é uma cidade que chora sua identidade livre. Por isso, a entrada de Jesus é entendida como um momento em que esta cidade vislumbra, na verdade, o início, os albores da sua libertação. Finalmente mandaremos os romanos embora. Finalmente essa cidade voltará a ser somente dos judeus, estes que são adoradores do Deus vivo e verdadeiro, os pagãos, serão retirados de nossas cidades. Nós veremos que ao longo da Semana Santa, isto vai mostrar-se amargo aos discípulos, porque não é esta a direção, muito menos o alcance da redenção trazida por Cristo. E muitos não irão gostar. É um relato muito singelo. Lá está um jumentinho. Nós sabemos que esta imagem vem do Antigo Testamento. Um homem valoroso entra numa cidade para conquistá-la. Um cavalo. Os cavalos mostram a potência dos guerreiros.
Os chineses foram os primeiros a domesticar cavalos para fazer guerra, os árabes seguiram-nos e tantos povos antigos domesticaram os cavalos selvagens para fazer guerra. Sobre um cavalo, o homem está a mais de 2 metros de altura acima do seu opositor, tem velocidade e força. Além disso, desfilar sobre um cavalo imponente dá ao cavaleiro uma imagem de dignidade. Jesus escolhe um jumentinho, um animal meio trôpego, forte, mas trôpego, e diz a quem os interpelar, os discípulos, o Senhor precisa dele. Ele entra sobre um jumento, um jumentinho, indicando, segundo a Escritura, que é o Rei Pacífico, que não está entrando com as armas humanas, mas com a força, a unção de Deus. Bem, comecemos a nossa Semana Santa. Repito, não permitamos que nada nos distraia destes dias, os mais valiosos de todo o ano, meta de uma quaresma bem vivida.